Fala galera, bom dia a todos. Pessoal, vim gravar esse vídeo aqui para falar para vocês algumas coisas relacionadas aos reparos. Aproveitando as dúvidas de algum aluno em específico, venho aqui falar para vocês sobre algumas situações em reparos. Então aqui nós temos um aluno que tem uma dúvida sobre um J8, que ele não dá imagem. Então, como dito em sala de aula, a primeira coisa que devemos observar em um aparelho que não gera protocolo de imagem de forma sequencial as linhas MIP, porque são linhas conectadas à parte de processamento gráfico da GPU. Então devemos, primeira coisa, em condução reversa, verificar se essas linhas MIP estão conectadas à CPU, porque não adianta a gente verificar tensão ou queda de tensão no setor de alimentação da parte lógica que gera a imagem, se a gente não tem certeza se as linhas MIP, que faz parte do processamento gráfico da GPU, estão devidamente conectadas. Então assim, aonde a gente deve seguir o primeiro passo? Layout da placa, esquema elétrico, não abrir o bitmap, tá? Aqui eu vou verificar apenas pelo esquema elétrico, porque não é todos os aparelhos que nós temos a opção de bitmap disponível para a gente poder fazer a consulta. Então vamos aprender a fazer reparo com o esquema elétrico. Então aqui nós temos a FPC da imagem. A gente procura a FPC da imagem, AEA 6002. Nossa AEA 6002, que é a nossa FPC da imagem. Aqui na FPC da imagem, ele valida essas tensões de alimentação para mim. Então aqui, a VDD LCD 7.3, 4.6, menos 4.4, 3.0, 1.8, 3.3. Essas tensões de regulação também devem ser verificadas, porém o primeiro passo é sempre verificar as linhas MIP, pessoal, porque não adianta a gente testar comunicação se a gente não tiver compartilhamento do setor da parte gráfica da GPU. Então, primeira coisa que a gente deve se verificar, linhas MIP. Em condução reversa, a gente sabe que as linhas MIP, aqui no pino 12, 14, no pino 18, 20, assim sucessivamente, todas elas têm que dar um valor aproximado de 300 a 350 mV em condução reversa, tá pessoal? Aparelho desenergizado, teste frio, a gente faz essa verificação. Fez essa verificação das linhas MIP, a gente vai partir para o setor de imagem, aqui ó, no pino 11, faz parte do LCD também, tá? Então a gente precisa também verificar esses pinos. Então o que a gente faz? Verifica todos esses pinos em condução reversa. Se tiver uma placa espelho, fazendo através do método comparador e através do SMB, você vai ter mais sucesso ainda, porque ele faz queda de tensão e microcorrente, tá? Então a gente verifica essas tensões, essas quedas de tensões e microcorrente desses pinos, fazendo o método comparador com outra placa de espelho. Deu condução reversa, deu queda de tensão, deu queda de microcorrente, a gente vai conectar a nossa FPC, a nossa tela nessa FPC, e vai pulsar o aparelho, fazendo com que o aparelho ligue, e aí a gente vai verificar as tensões de alimentação. Não é queda de tensão. Queda de tensão, teste quente, a gente vai verificar as tensões. A gente vai verificar as tensões de 4.6, 7.3, 3.0, menos 4.4, essa é uma tensão negativa, 1.8, todas essas tensões que me gera aqui a gente já deve verificar, tá? Então, se a gente vai verificar queda de tensão, tensão, teste quente, a gente não consegue medir aqui na FPC, porque a FPC vai estar conectada à FPC da tela. Então o que a gente vai fazer? Testar essas tensões nesses componentes, os capacitores. Esse é o último capacitor da linha VDD LCD de 1.8 volts de alimentação que conecta antes de entrar na FPC. Então a gente liga o aparelho e a gente verifica se a tensão de 1.8 está presente. Aqui tem uma amarração nessa linha aqui, que é a linha de VDD LCD 3.0, e ela vai amarrada ao capacitor C6073. Então a gente verifica se aqui nesse capacitor C6073 vai conectada, está presente a tensão de 7.3. A VDD LCD 3.0, o capacitor C6072, verificar se ele está gerando a tensão de 3.0. Algumas tensões são tensões fixas e algumas tensões são tensões de habilitação. Então qual que é a melhor maneira de você medir? O aparelho vai estar desligado, você conecta a FPC de imagem na FPC, liga o aparelho e já fica com as ponteiras de prova do multímetro conectadas ao ponto que você quiser medir. Se essas tensões no comando do aparelho fazendo o boot, fazendo a inicialização, essas tensões aparecem depois que o aparelho projeta essa inicialização, termina de fazer essa inicialização, essa tensão some, quer dizer que ela é uma tensão que não é fixa, ela é uma tensão variável, então ela vai estar presente apenas no primeiro segundo de habilitação do aparelho, beleza? Verificou linhas MIP, queda de tensão e as tensões presentes, se você tiver uma falha por LCD, alguma coisa dessa vai estar faltando, tá? Eu espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, mandem para mim e nós vamos, na medida do possível, estar gravando uma aula para poder sanar essas dúvidas para vocês. Um abraço!